Boa tarde, é uma enorme honra estar aqui na UEPA, nesse projeto aqui de saúde digital, partilhando essa tarde com essa queridíssima amiga. Antes de iniciarmos a nossa fala, eu gostaria de agradecer o convite de toda a equipe que nos trouxe até aqui para falar sobre mulheres amazônicas nutrindo o futuro com o olhar da amamentação. Camila, o tanto que essa temática é importante e dessa junção aí do digital com o cuidado em saúde, isso, na verdade, me remete muito ao que me trouxe a amamentação, porque lá atrás eu fui levada para a amamentação exatamente para essa conexão de saúde com o digital. Eu sou enfermeira obstetra e até a pandemia eu trabalhava diretamente na assistência a parto, e por conta de tudo que aconteceu, o isolamento social, a dificuldade do acesso aos serviços de saúde, eu passei a dar o meu contato pessoal para aquelas mulheres às quais eu assisti ao parto. E todos os pedidos de ajuda que chegaram até mim, sem exceção, foram relacionados à amamentação. Então, o digital me trouxe para a amamentação e está me trazendo aqui agora, né, no mês do Agosto Dourado, nessa campanha linda que defende e promove a amamentação. E hoje estou aqui do lado da minha amiga querida Camila, minha nutricionista maravilhosa, profissional que eu admiro, honrada em estar ao lado dela para continuar essa conversa sobre a amamentação, sobre essa perspectiva de defender a vida desde os primeiros dias. Não é isso, Camila? Sim, fundamental. E, acima de tudo, eu acho que a gente está nesse ambiente acadêmico, né, profissional, de quem está ali iniciando esse processo, eu acho que é muito importante, porque da mesma forma que o aleitamento ele vai fundar essa existência, né, do ser humano, a gente trazer esse conteúdo para a área acadêmica, é a gente também fundar essa estrutura profissional que vem adiante. Se a gente quer nutrir esses bebês hoje, a gente também precisa nutrir esses profissionais para ajudar a continuar fazendo a diferença, né? Exato. Então, como a Tassi me apresentou brevemente, eu sou Camila Mota, sou nutricionista materno-infantil, e foi a maternidade que também me trouxe para esse lugar, pelos desafios que eu vivi na amamentação, é que eu mergulhei mais a fundo nesse universo do materno-infantil, né, desde a gestação, pós-parto e depois a alimentação no início da vida, compreendendo melhor os primeiros 1000 dias, a gente vai falar mais sobre isso, mas também lutando, né, pela causa para que a gente possa ter cada vez mais a sociedade de uma forma geral, né, não só as mulheres, não só os profissionais, mas todo mundo conscientes da importância desse ato e promovendo de fato um ambiente e uma condição real para enfrentar os desafios e para que essa ação, né, que é a amamentação, ela se mantenha aí por um bom tempo, né, que a gente hoje já reconhece o tempo mínimo, né, de benefícios que a gente tem por conta do aleitamento materno. E aí, Tassi, vamos começar, porque a gente se organizou de uma forma, né? Para que a gente pudesse trazer vários conteúdos importantes, a gente também foi dividindo por blocos para ajudar a gente a trabalhar melhor e ficar claro para vocês também tudo que a gente quer falar aqui. A amamentação é um universo, né? Então, é um universo e esse mergulho é muito profundo. Portanto, a gente tentou alinhar aqui tanto as expectativas do convite que nos foi trazido lá atrás, com o cenário do Agosto Dourado, e aí a gente pensou em caminhar com algumas falas, pensando em nutrir a vida desde o princípio, né? Priorizar a amamentação de fato é nutrir a vida e o futuro das gerações. Mas quando a gente olha para esse caminho, acho que um ponto fundamental você tocou agora, Camila, em relação aos profissionais, e eu remeto em relação ao nascimento, a chegada a esse mundo, porque ali, naquele primeiro momento, acontecem coisas que literalmente vão impactar todo o futuro daquela dupla, daquela díade, daquela família, né, que vai ser o diferencial. Portanto, é importantíssimo que a gente olhe para a amamentação priorizando o futuro, mas vendo a chegada. A hora de ouro, a hora dourada, tão defendida nesse cenário, é a primeira hora do nascimento. É ali onde acontece
onde deve acontecer fatos importantíssimos. A hora de ouro ela é composta por 3 pilares, né? Que é o primeiro, é o contato pele a pele. É quando essa criança chega ao mundo, ela ser recebida pelo corpo que fez com que ela se desenvolvesse, pelo corpo da mãe prioritariamente. E num cenário ali em que talvez isso não seja possível, o corpo do pai, de quem gerou essa criança junto, também pode estar presente no cenário. Então, o contato pele a pele. Eu posso postergar, cortar o cordão um pouquinho depois, que a gente chama de campeamento oportuno, e o estímulo à amamentação. Nosso pilar é importantíssimo. E aí é importante a gente falar de estímulo para que as mães que estão acessando esse conteúdo agora ou depois não entendam que o seu bebê, que de repente foi colocado em contato pela pele e não mamou, que aconteceu alguma coisa errado, que você não conseguiu a sua hora de ouro, que de repente está com algum problema. É estímulo de fato, não é mamar efetivamente, mas sim, se a gente colocar o bebê no contato da mãe e não intervir enquanto profissional e esperar, a gente vai perceber que o bebê vai caminhar, ele vai rastejar no corpo materno e vai chegar até o seio. Para isso a gente precisa ter a habilidade de saber esperar, né? Então, isso que acontece ali para a colonização do bebê, para a regulação de movimentos respiratórios, temperatura e principalmente para estimular a amamentação, vai produzir, vai facilitar a produção de leite na mãe, vai fazer com que esse bebê vá mais ativo para o peito, e isso faz a diferença em todos os dias que ainda virão. Portanto, a hora de ouro, ela precisa ser compreendida pela família, quem vai vivenciá-la, até porque para proteger, para questionar quando ela não aconteça, e ela precisa ser defendida pelos profissionais que estão na assistência ao parto. A gente sabe que no cenário de maternidade muito lotadas, né, de repente, de uma sobrecarga de trabalho, aquilo seja mais difícil, mas a minha fala vai no sentido de sensibilizar, porque é uma hora que fará diferença para esse futuro. Portanto, olhar para a amamentação e olhar principalmente ali, na chegada, no início. Isso também tem muito a ver com a questão nutricional, não tem, Camila? Sim, porque esse clampeamento, né, que é de fato o corte do cordão umbilical, quanto mais tardio, mais esse bebê ele consegue trazer para ele o ferro, né? Ele consegue fazer uma reserva de ferro inicial que é extremamente importante, principalmente para o seu desenvolvimento neurocognitivo, né? E obviamente de ter as reservas ali, justamente porque o aprender a mamar não é algo instantâneo. A Tassi, né, pode me reforçar aqui, a gente nasce com o instinto da sucção. Exato. Além de termos, né, todos esses sinais de sensações mesmo físicas que o bebê, que vai guiando, né, o bebê até o seio materno, mesmo que ele esteja de olho mais fechadinho, mesmo que ele ainda não saiba de fato o processo do sugar, mas ele já tem um instinto, primeiro para se alimentar, porque ele vai ter que se alimentar, né? O corpinho ele vai ter que se alimentar e ele já tem o instinto da sucção. Então, o que vai, né, na verdade, ajudar esse clampeamento tardio a dar essa espera, né? E quanto mais a gente também tem o conhecimento disso e essa mulher ela se nutre adequadamente durante a gestação, ela também já promove todas essas reservas iniciais que o bebê precisa para esse tempo de aprendizado, né, do bebê e da mãe, e ele de fato efetivar essa mamada no início da vida, né? Então, é um combo, mas esse combo ele está sempre ali muito íntimo, né, com essa parte do nascer, né, desse início da vida. O quanto a gente tem que investir desde o pré-natal, quanto ali no momento do nascimento, para a gente oportunizar essa adaptação do bebê com a chegada ao mundo, com todas essas informações, né, com mudança de ambiente, quanto dessa mulher de poder reformular o seu corpo para poder receber esse bebê. Né? Exatamente, Camila. E você falou num ponto muito interessante dessa chegada, né, de entender
né, de já trazer essa informação, quando a gente olha para a questão da produção de leite, isso é uma informação muito importante, porque a produção de leite ali no primeiro dia ela é muito pequena. Em algumas mulheres, ela começa depois do parto, depois que tem a saída da placenta e que ocorrem as mudanças hormonais, e é aí que começa. Algumas já têm a presença ainda na gestação, já conseguem perceber o colostro, outras não. E se tanto a família quanto os profissionais que estão ali na assistência ao parto não estão sensibilizados para essa informação, que a produção ela é incipiente exatamente porque ela é ajustada ao tamanho do estômago do bebê, que é pequenininho, para se ter uma ideia, o volume de colostro do primeiro leite que o bebê necessita para satisfazer as suas necessidades nutricionais no primeiro dia está em torno de 5 a 7 ml, ou seja, uma colherzinha é uma quantidade bem pequena. E o que é muito comum, e eu vejo isso no meu cenário de trabalho, eu não estou produzindo leite suficiente, eu não tenho leite, o meu bebê está chorando de fome. Primeiro que nem todo choro é fome, choro é a única forma que o bebê tem de fato de se comunicar, né? De falar para o mundo que está com frio, está com calor. Como eu falei, né? O bebê chega num ambiente totalmente estranho, que é isso, né? Assustado. Totalmente diferente. E ele chora até pelo susto também, né? Ele chora por presença, ele veio de um mundo onde ele estava bem aconchegado. E quando eu vou acreditar que esse choro é só necessidade de alimentação, eu coloco em risco toda a amamentação se, por exemplo, eu introduzir uma fórmula ali no início. Às vezes na maternidade, tem pouquinho leite, então o ideal é que os profissionais estimulem, coloquem o bebê em contato pele a pele. O contato pele a pele ele é poderoso para isso, para a produção de leite. E se eu não faço isso, se eu introduzo uma fórmula, por exemplo, ali naquele cenário, eu tenho um risco para a produção de leite, porque vai ser pouco estimulado a mama e a produção de leite ela está diretamente relacionada com o estímulo da sucção. E eu tenho um risco muito importante para a saúde dessa criança. O intestino do bebê, ele não está fechado, de uma forma bem didática para falar dessa forma. E o colostro, o primeiro leite, ele é como se fosse um selante, uma camada protetora para aquele intestino. Se ali nos primeiros dias, na chegada, a substância que vai entrar em contato com esse intestino que não está fechado, que está sensível, é uma fórmula, não é o leite da sua própria mãe que se desenvolve para atender às suas necessidades, aí eu exponho o risco dessa criança ter alergias, outros problemas de saúde, e que um simples copinho de fórmula, 20 ml, lá na maternidade, pode desencadear uma sequela de consequências maléficas para a saúde dessa criança. A fórmula ela pode estar nesse cenário, pode, com muito critério, com muita sensibilidade. Eu acredito muito fortemente que a gente tem que dar a oportunidade para aquela dupla, para aquele corpo, produzir o melhor alimento do mundo e a melhor proteção. Mas para a gente dar essa oportunidade, pela minha experiência, né, prática, a vivência com outros profissionais, o que a gente precisa é ter o conhecimento. Porque se a gente não compreende, né, que tanto a mãe quanto o bebê vão aprender como é a produção inicial, né? O que é produzido primeiro, como é essa dinâmica, o que estimula, tudo isso, a gente de cara vai achar que o choro é fome, é única e exclusivamente fome. A gente vai desconsiderar um período tão importante que é o da estrogestação, né? Exato. Que é esse momento que, quando o bebê ele nasce, até para que a gente possa ter o parto vaginal, a gente não tem como estar totalmente completo de formação, né? Uhum. Então, a gente nasce incompleto. Não só o intestino está incompleto, mas todos os órgãos do bebê estão incompletos. E ele vai precisar ficar numa condição, de preferência, muito parecida com a que ele vivia no útero. E se a gente não compreende isso, né, como é esse novo momento de chegada desse bebê enquanto profissionais, né, eu acho que nós devemos ter essa responsabilidade
né? Obviamente, família, a mulher em si, eles com certeza também precisam ter esse conhecimento, mas nós, enquanto profissionais, eu acho que é mais urgente, é através da gente é que eles também vão ter a oportunidade de olhar diferente, ter outro conhecimento, né? Então, se a gente não tem essa compreensão desse período de extra-gestação, que vai durar em torno de 3 meses pós-nascimento, a gente perde muitas oportunidades de promover um desenvolvimento muito mais saudável, de construir, né? Eu gosto muito de fazer essa associação. Quando a gente vai construir uma casa, qual é a parte principal que a gente vai se preocupar? É com a fundação. Com a fundação, né? Com o que sustenta. Porque se a gente não se preocupa com essa fundação, a casa pode ter só um andar. Numa chuva mais forte, numa situação mais delicada, né, do clima, ela pode ruir, ela pode rachar, né, ela pode causar, né, entrar em destroços. E eu gosto de fazer muito esse paralelo, porque a amamentação, ela entra nesse lugar. Né, não só de promover, por exemplo, o colostro, de fazer toda essa proteção intestinal, mas todos os nutrientes que a gente vai conter ali no leite materno, que eles são feitos, sabe, como chave e fechadura, para aquele serzinho. Eu costumo dizer que o leite materno ele é personalizado. Personalizado, com certeza. Que de fato ele é, né? Ele é. Ele se desenvolve, se modifica de acordo para atender as necessidades daquela criança. Daquele bebê. Porque quando a gente pega, assim, de cabeça eu não vou ter todas as referências aqui, tá? Mas quando a gente pega, inclusive eu já vi várias tabelas comparando, né, o leite, a fórmula, ou o leite de vaca, sem estar na fórmula, né, com o leite materno. Quando a gente vê a distribuição dos macronutrientes, principalmente, né, carboidrato, gordura, as proteínas, a gente vê que a concentração é tão discrepante de quanto a gente tem ali no leite materno, que a gente fala assim, gente, como é que um bebê ele vai conseguir processar nesse intestino imaturo, em processos metabólicos imaturos ainda, como ele vai conseguir processar moléculas tão grandes, né, estruturas que não são feitas biologicamente para ele? Como é que isso vai acontecer sem causar nenhum dano, nenhum prejuízo, né? Então, assim, o leite materno, ele é personalizado, ele é um alimento que ele é vivo, ele se modifica, né? Conforme a demanda do bebê. Exatamente. Se o bebê é prematuro, se o bebê nasceu a termo, se o bebê está com algum tipo de demanda nutricional específica, se ele está doente. E até no processo de adoecimento, exatamente. Né? E essa questão de ser personalizado, ela está muito ligada à amamentação direta. É muito comum. E não estamos aqui para questionar os motivos pelos quais algumas mães optam por fazer a extração e entregar o seu próprio leite através de uma mamadeira. Ok, isso também é amamentação, toda amamentação é amamentação, mas vale um ponto de observação que essa personalização do leite, ela acontece quando a boca do bebê vai à mama. São as ligações da saliva da boca do bebê em contato com as terminações nervosas da auréola, do bico do peito ali, que vão dizer para aquele corpo produzir o leite mais específico para aquele estado de desenvolvimento ou para aquele quadro de adoecimento. Portanto, é muito importante que a gente defenda a amamentação direta, embora a gente saiba que tem muitos desafios, né? Muitos. Só tem muitos desafios. Muitos, que me fizeram chegar aqui, inclusive, nesse lugar. Camila chegou na amamentação pela experiência vivida materna. Eu cheguei pelos chamados que me trouxeram para cá, para a amamentação, mas eu vou aproveitar a tua vivência. Eu costumo dizer que a amamentação ela não me tocou o corpo, ela não me atravessou o corpo, ela me tocou a alma. No seu caso, como atravessou o seu corpo, vamos aproveitar você. Desafios da amamentação, Camila. Porque nós sabemos dos inúmeros benefícios, nós já estamos aqui conversando, o agosto dourado traz para a gente, essa informação já está muito bem consolidada, que é o melhor alimento do mundo, é a maior proteção. Mas quando a gente olha a nível de Brasil, por exemplo,
menos de 50% das crianças nascidas são amamentadas exclusivamente. E a gente sabe de uma recomendação que é até os 6 meses, amamentação exclusiva, sem água, sem chá, sem nada, e posteriormente prolongada até os 2 anos, é isso que defende a Organização Mundial da Saúde. E aí eu penso nessa diferença. Se é tão boa, por que esse número ainda é tão pequeno, aonde nós sabemos que toda mãe deseja o melhor para o seu filho? Sim. Né? Ela quer maior proteção. Uhum. Por que isso ainda acontece? Então, por que isso acontece? Os principais desafios. Vamos a isso. Então, como vocês sabem, né? Eu sou nutricionista, mas hoje eu sou da área materno-infantil. E tudo bem, mesmo que eu fosse antes, a experiência de você estar vivendo ali é outra, né? Então, como eu não era da área materno-infantil, eu também não me aprofundava muito em certas coisas e não me preparei adequadamente, principalmente na minha primeira gestação, para pensar no que aconteceria. A grande maioria das mães acha que amamentar é instintivo. Exato. O que aconteceria? Porque afinal, né, a gente tem o seio, a gente sabe que é produzido leite, o bebê vai chegar, e o que a gente sempre vê, principalmente, né, enfim, em novelas, na televisão, na mídia, etc., é aquela mulher com o filho no peito e muitas vezes muito feliz, obrigada. Mas a gente não sabe o que aconteceu naquelas semanas até o bebê estar naquela condição de estamos felizes, obrigados, né? E aí eu não li, a minha preocupação maior era o parto, eu não li absolutamente nada sobre amamentação, não tive nenhuma orientação, olha, vai fazer um curso, porque hoje em dia, né, a gente já tem bastante, na época... na verdade, o que tinha mais eram cursos bem específicos de algumas maternidades. Direcionado ali, bem pontual, né? Isso, mas eram de algumas maternidades. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma assistência muito maior e acredito também muito fortemente que a própria campanha, né, do Agosto Dourado venha promove e defende. Capacitando cada vez mais profissionais ou fazendo mais profissionais compreenderem a importância e buscarem as suas próprias capacitações, né, de forma individual. E aí o que aconteceu é que eu não sabia que não era, né, instintivo, que a mulher, a gente não sabe mesmo, e que não só eu não sei, como o bebê ele também não sabe. Exato. E isso para mim é um ponto assim muito importante, porque ambos estão aprendendo. E como qualquer outra função na nossa vida, né, no trabalho, na faculdade, enfim, sei lá, numa aula de dança, ou eu quero começar algum tipo de atividade novo, eu vou estar ali, né? Eu vou estar ali treinando, uma hora eu vou estar bem, num desempenho bem bacana. E isso acontece também ali naquele primeiro momento. Só que pior ainda é quando você não sabe que isso pode acontecer, ou não sabe, se acontecer, aonde que eu vou para resolver o meu problema. Porque você fica mais tempo no problema, ou recebe um monte de conselhos, orientações, desencorajamento, né, para colocar fórmula, ou então para tirar o leite, mas oferecer pela mamadeira, né, parar, cessar realmente com o aleitamento. Enfim, tem tantas coisas. Ou então dá chupeta, porque a criança está muito tempo no peito, aí o seu peito já está machucado, dá chupeta. Isso enfim, que você colocou são muitas. Isso que você colocou sobre treinar, né? Uhum. Para que a gente consiga o sucesso, seja em qual área, me remete ao que eu sempre falo para as pessoas que me escolhem para fazer assistência desde a gestação. Eu faço uma analogia que é o seguinte: é muito mais fácil aprendermos a trocar a roda do carro com o carro parado que com o carro em movimento. Na amamentação, trazendo para a amamentação, eu digo, é muito mais fácil aprendermos sobre a amamentação, produção de leite, como tirar e colocar o bebê do peito com segurança, como prevenir que seu peito não vai ter lesão, como reconhecer os sinais de fome desse bebê e trazer ele para o peito antes que ele esteja chorando muito. Então, é muito mais fácil nós aprendermos sobre a amamentação quando o bebê não está chorando para ser amamentado do que lá na frente. E eu acho que esse é um ponto crucial quando a gente fala sobre nutrir a vida desde o início, quando a gente fala de Agosto Dourado, quando a gente fala sobre essa temática,
é trazer essa informação para a gestação. Se começarmos a entregarmos ferramentas, orientações para essas famílias ainda na gestação, faz a diferença em todo o processo. É como você disse, a gente demora muito mais tempo no problema do que para olhar para a solução. Sim, isso, se eu já souber do que me espera, o que pode acontecer com o meu corpo, por que a minha produção de leite está suficiente, mesmo que ela me pareça pequena no início. Eu já entendi a fase de produção do leite. Ela inicia pequena, o estômago do bebê aumenta, ela aumenta ali na descida do leite. Na descida do leite, terceiro, quinto dia, que é um dos momentos desafiadores da amamentação, o que eu faço com aquele volume, né? Aquela Olha, eu vou te dizer, o que eu faço? O que foi que eu fiz, Camila? Eu fiquei com medo de tirar o leite. Aí o efeito é ainda pior, porque a orientação é exatamente a gente tirar, mas não tirar com bomba. Não, mas eu fiquei com medo de fazer a massagem e tirar, porque eu falei assim, gente, mas aí, meu bebê não deveria estar mamando, mas agora ele não está acordado, porque, enfim, ele tinha mamado bem, assim, e ele ainda não tinha acordado, e eu falei assim, mas se eu tirar o leite, não vai ter para a hora que ele mamar. Entender, a pessoa, né? Entendendo que a produção acontece de acordo com o estímulo, né? Então, quanto mais se estimula, mais produz. Que ali, naquele cenário da descida do leite, precisa tirar, e eu trago uma atualização, que a retirada ali é fisiológica. O que é isso, Tassi? Prioritariamente com a boca do bebê. Se o bebê estiver dormindo igual o bebê da Camila estava, é com a mão. Nada de bomba, nada de muito estímulos, nada de fazer massagem muito vigorosa no sentido de desmanchar os nódulos que possam existir. Não, é suave, é extração fisiológica suave e no máximo ali uma compressazinha fria para depois. E aí o que aconteceu? Eu não extraí, né? Aí ficou muito pior. Aumenta o engurgitamento, dificulta a saída e começa a fazer uma bola de neve. Começa normalmente a acabar gerando possivelmente se o peito fica muito cheio, o bebê escorrega, não consegue fazer a pega. Se ele não faz a pega, ele não faz a extração. E aí é um problema que leva a outro. No peito, gente, é muito difícil, é muito doloroso. Pode, assim, causar pode gerar ali o início de uma fissura, de uma lesão que, se não cuidada, se não ajustar essa pega, se essa mulher também não compreender, né, que ela pode fazer todos esses movimentos justamente para que a pega possa ser ajustada, nossa, são muitos desafios. Dor é um grande desafio da amamentação, muito. Né? E eu queria abrir um parêntese, né, porque eu tinha falado que eu não era do profissional ainda da área, mas eu quero que profissionais que sejam da área também entendam que mesmo que a gente tenha o conhecimento, não significa que a gente não vai passar. A gente pode não passar. Né? Eu conheço muitas mães que não passaram pelo processo de fissura mamária, nada disso. Mas saiba que a gente pode passar. Médicos, enfermeiros, né, nutricionistas, a gente pode passar, porque é muito diferente, porque a gente também está vivendo um pós-parto, né? Todas as alterações hormonais, seu papel principal é ser mãe, isso, não é o profissional. Exatamente. A gente ali é ser mãe, então a gente vai precisar do apoio, né, da orientação, de ter um canal, deu problema, aconteceu isso, aonde é que eu posso recorrer? A gente tem que saber que não é só porque a gente tem o conhecimento que a gente não vai ter. A gente pode ter, sim, todas as problemáticas e tá tudo certo, isso faz parte, porque a gente está no papel de mãe, tá? Exatamente. Eu queria, na verdade, trazer mais outros 2 desafios que eu vivi para além da dor. O que disseram mim, é que o momento era nosso, que a gente podia fazer porque assim, a dor, obviamente, é muito mais delicada, principalmente, né, na mama. Gente, é muito complicado isso. Mas eu queria passar outros 2 pontos que para mim foram muito desafiadores, né? A questão de eu não ter preparado para o pós-parto no aspecto da alimentação, de não imaginar que eu não teria tempo para gerir toda essa dinâmica da casa, inclusive da amamentação, né? Como a gente sabe, hoje em dia, a licença paternidade ainda é muito curta. Muitas vezes a gente também não tem os nossos familiares próximos da gente.
ou porque moramos em cidades diferentes, ou rotinas de trabalho, né, outras demandas. Então, muitas vezes a gente fica, né, numa solidão, numa falta de estrutura, numa falta de preparo. Então, assim, eu emagreci absurdamente porque eu não conseguia me alimentar direito. E, assim, isso, obviamente, depois, né, de passar e começar a estudar certas coisas, é que eu comecei a entender, né, e, obviamente, orientar as minhas pacientes hoje em dia para essa organização desse preparo para o pós-parto a nível de alimentação, né? Fazer comidas congeladas, ou então ter uma lista, né, de locais que você possa comprar comida que sejam de boa qualidade, ou conhecidos, amigos, vizinhos que possam trazer comida, ou ir fazer uma feira, né, ir no mercado. Gente, esse é o nosso momento de receber. E se a gente tem a consciência e se autoriza a estar nesse lugar de receber, né, a gente consegue ter muito mais tranquilidade, harmonia para lidar com esse momento que é a amamentação, que é um momento desafiador, não só por possíveis, né, lesões e desafios, né, engurgitamento e tudo mais, mas pelo desgaste mesmo, o desgaste físico, o desgaste emocional, né, para a gente produzir leite. O corpo ele demanda uma quantidade extra de energia. E isso precisa vir para essa mulher através da alimentação. Então, se eu não me alimento adequadamente, né, com alimentos, de preferência os mais naturais possíveis, né, arroz, feijão, os tubérculos, né, todos os feijões, na verdade, todos os grãos, proteínas diversas, vegetais, legumes, né, eu tendo a, na verdade, ir me prostrando cada vez mais. O leite para esse bebê, ele vai estar sendo produzido maravilhosamente bem, né? Algumas situações que a gente atende de conhecimento que se essa mulher, ela realmente se alimenta muito pouco, ela pode prejudicar, sim, a produção de leite. Mas antes dela prejudicar essa produção de leite, ela muitas vezes vai estar se prejudicando, porque o corpo ele vai sugar de todas as suas reservas, tudo que ele precisa para fazer aquele alimento padrão ouro. Mas a que custo? A que custo para essa mulher? Então, a gente precisa ter esse entendimento também do acompanhamento nutricional ao longo da gestação para esse conhecimento do que fazer naqueles momentos finais ali da gestação. Como é que eu posso, né, organizar, né, o pós-parto que logo... a rede de apoio. A rede de apoio. Nessa organização. Os amigos, né? Todo mundo pode ser rede de apoio. E pensar que tudo isso impacta na produção de leite, porque esse corpo... O emocional, né, também. Exato. Sim, o corpo para produzir o leite, o emocional, o psicológico. A gente já sabe que o puerpério ele é um caldeirão de mudanças e que vai acontecer seleções emocionais. Mas se dentre todas essas mudanças eu não conto com uma rede de apoio, e a rede de apoio aqui, ela pode ser profissional, ela pode ser um grupo, pode ser um grupo online, pode ser o grupo da sua vivência, do seu entorno, mas precisa ter esse apoio. Para produzir leite, precisa ter apoio. Para conseguir descansar para produzir leite. Está tudo muito, muito ligado. Sim. E, sem dúvida alguma, a rede de apoio ela é um dos desafios ali no puerpério, que impacta também a amamentação. A amamentação é uma dedicação exclusiva, principalmente ali nos primeiros dias. Mas a única meses, né? Mas a única coisa que é prioritariamente, né, privativa da mulher, de quem está ali lactando, é a hora de colocar o bebê aqui. Os momentos posteriores, troca de fralda, colocar para rotar e toda a rotina que envolve esse maternar, ela pode e deve ser delegada. Com certeza. Porque isso vai fazer diferença, inclusive para produzir leite. Sim, com certeza. E é isso, assim, é um processo de desconstrução tão grande que a gente precisa passar, né? Porque, enfim, na cultura da nossa sociedade, a mulher, ela tem que dar conta de tudo, né? Então, se a gente não quebra com essas crenças que foram construídas e a gente, né, cresceu ouvindo muitas coisas,
a gente vai nesse nível de exaustão muito, muito acentuado, né? A gente vai querer amamentar, a gente vai querer dar conta da casa, da roupa, da comida, da limpeza, de receber pessoas. Eu já ouvi muitas, muitas mulheres falando de que a pessoa veio, ela esperava ter uma recepção. É sério, ela esperava ter uma recepção, tanto que ela passou a evitar que pessoas fossem visitá-la. Difícil. Muito difícil, né? A pessoa não chega nem, sei lá, com um bolinho, alguma coisa, né? Eu vim aqui, mas pode deixar que eu passo café. Entende? Um açaí aqui na Amazônia. Entende? Né? Não chega com nada. A pessoa ela acha que está indo festejar a chegada da criança, mas temos uma outra pessoa também ali por trás que está tendo as suas demandas. Então, se a gente também não desconstrói muitas coisas, a gente só vai somando, somando, somando e cada vez mais se delfinhando, né? Se prejudicando e muitas vezes também pode prejudicar o aleitamento, né? Ou pelo cansaço em demasia, ou por uma possível baixa de produção, ou pela desorganização da alimentação, da rotina de alimentação, dela achar que não tá produzindo direito, ou que o cansaço, a irritabilidade, o que está acontecendo, e só vai realmente sendo uma bola de neve, né? Falando em cansaço, em rotina, em puerpério, em tudo isso, eu remeto aqui sobre, principalmente, aquelas mulheres que fazem ordenha, entregam leite na mamadeira, e que tem toda essa rotina de extrair leite, de entregar, de esterilizar material. E eu trago isso para a gente falar sobre a amamentação num conceito de sustentabilidade. Vamos. Saiu em 2022 um estudo, e é num conceito tanto de sustentabilidade quanto de atenção à saúde. Um estudo na Itália, com 70% das entrevistadas que estavam nesse estudo, foi identificado no leite humano a presença de microplásticos. Isso acende um alerta importantíssimo, porque é uma intoxicação na saúde dos mais vulneráveis. Então, se existe microplásticos no leite materno, essa mulher está sendo intoxicada ainda na sua gestação, em contato com esses receptores endócrinos, com alimentação aí nas vasilhas de plástico. E o leite também passando por toda essa cadeia aí de mamadeira e de utensílios que estão envolvidos, seria também um risco. Uhum. Com certeza. E a gente olhando para a amamentação, a gente vê que se ela acontecer na sua essência de forma direta, ela é um alimento sustentável. Sim. Eu não preciso de energia para condicionar, eu não preciso de embalagem, eu entrego direto, eu não preciso dessa cadeia que muitas vezes cansa muito mais essa mulher. Tirando que também, né, se a gente tem ali uma embalagem onde eu coloco aquela fórmula, eu vou precisar descartar essa embalagem. É mais lixo que eu produzo para o ambiente, né? Então, acaba que o aleitamento, ele é extremamente sustentável. Ele cuida da natureza. Porque a gente precisa cuidar da natureza para, inclusive, como essa mãe está se alimentando, né? E lembrar que nesse processo do pré-natal nutricional, as orientações fundamentais para que a gente reduza algumas exposições, como você falou, né? Se esses microplásticos estão nesse leite materno, eles podem ter vindo de utensílios, eles podem ter vindo, inclusive, de produtos tópicos que a gente pode usar. Sim. Então, a gente pensar, né, em toda essa inter-relação, né, que se tem com esse ambiente que essa mulher está enquanto gesta, o quanto isso impacta. Desde a gestação até o pós-parto, né, através do aleitamento direto. Exato. E quando a gente fala do impacto de saúde relacionado à amamentação, é necessário que a gente dê um passo na pré-concepção, né? Quando a gente pensa em como a saúde de quem vai pré-conceber essa vida, de fato, impacta lá na frente, seja pelos receptores endócrinos, seja pela questão dos hábitos.
porque isso cria o que a gente chama de poupança de saúde. Uma criança que foi pré-concebida com esse olhar, tanto profissional quanto familiar ali mais atento, vai me trazer um repertório de saúde muito mais significativo, muito mais consistente, que vai impactar na saúde da primeira infância, na saúde desse adulto que foi amamentado. A gente tem doenças metabólicas que são preveníveis aí com a amamentação. O diabetes, a pressão alta, são doenças que hoje a gente já tem estudos que comprovam que crianças amamentadas serão adultos com melhor saúde. E quando eu falo de poupança de saúde, é que esse adulto consegue transferir para a sua próxima geração essa proteção que lhe foi dada lá na amamentação. Por isso é tão importante a gente defender, né, Camila? Sim. Desde a pré-concepção, a chegada com a hora de ouro e todo esse transcorrer aí no pós-parto. A amamentação é mais desafiadora no início. Sim. Depois ela tem outras fases, né, de introdução alimentar e de desmame, que também tem lá seus desafios. Só vai mudando de fase, mas ela tem seus momentos de prazer, com certeza. Inenarráveis. Mas assim, pela minha vivência de quem acompanha mulheres desde a gestação, os primeiros dias eles são os mais desafiadores, né? E depois você encontra outros desafios, mas que você também cria repertório para ir pulando as fases. Sim, quando a gente tem, né, o conhecimento de onde buscar para compreender se realmente eu estou passando por um desafio e conseguir passar da melhor forma, é a melhor opção, a melhor dos mundos, né? Porque se a gente está ali com dúvida, o que normalmente a gente faz hoje em dia, Tati? Vai lá no Instagram. Na internet. Ou no TikTok, meu Deus. Não que não tenha informação de qualidade. Temos bastante. Tem, né? Mas aí a gente precisa selecionar. Precisa selecionar, porque tem muitas coisas divergentes. Mas acima tem gente de que tudo, recebe para dar informação lá, né? Então tem patrocinador, mas acima de tudo, o que a gente tem é uma informação geral. Quando a gente muitas vezes está passando por um desafio, o melhor é a gente personalizar essa assistência, é a gente individualizar esse olhar. Porque, por mais que seja, sei lá, uma dificuldade na produção de leite ou no sono, né? Cólica, que causa lesão. Mas cada um. Por exemplo, quando eu tive a lesão já com a minha segunda filha, eu tinha duas formas de fazer a pega, quer dizer, posicioná-la para fazer a pega correta, né? Para não deixar mais a minha mama lesionando, né? E aí, para o meu corpo, o melhor foi ela sentar no cavalinho, né? Que é as perninhas dela assim no meio da minha coxa, e não com ela virada para esse outro lado. Que normalmente desse lado a bebê tá com a cabeça aqui, o corpinho para cá. Na tradicional. Isso, na tradicional. Só que a instrução que a profissional estava me dando não, a gente bota a cabecinha dela para cá, mas o corpo para cá. Aquilo para mim era extremamente desconfortável. Então, se ela não tivesse ali para me dizer, olha, o que fica melhor para você? Pode ser, né? De outra forma. Pode ser de outra forma. Como é que isso se encaixa na tua realidade, na tua demanda? O que, para mim, é o que faz a diferença. Porque senão a gente generaliza e a gente acha que coloca todo mundo no mesmo pacote. Isso. A amamentação, ela é de quem amamenta. Perfeito. Ela é da mulher, ela é da família, ela é daquela dupla. Nós, os profissionais que acompanhamos, nós estamos ali para ofertar a informação de qualidade, fazer as orientações. Mas quem conduz... A gente tem a missão de ter o conhecimento. Mas, acima de tudo, de como eu transformo esse conhecimento em ações possíveis para aquela realidade. Porque senão fica só uma prescrição que talvez nem para a porta da geladeira vai, porque quando vai para a porta da geladeira, a gente já tem, ela vai poder ser vista. Porque senão vai para o lixo. Não vai, porque não vai funcionar. E o que adianta? Nada. Então, assim, quando a gente pode, né, que a gente sabe, olha, existem nutricionistas, existem enfermeiros que são capacitados em fazer o aleitamento, né, o apoio ao aleitamento, doulas que também são capacitadas em fazer aleitamento, nesse ajuste, né, nessa condução, fisioterapeutas,
temos fono, nós temos uma gama de profissionais que quando a gente sabe, opa, isso daqui eu não tenho mais essa habilidade, ou isso daqui vai até onde a minha área, né, pode ser, posso ajudar essa pessoa. E aí eu, profissional, falo, olha, eu acho que é melhor você ir procurar uma especialidade tal. Eu vou lá e encaminho aquela mãe, aquela família, para poder buscar esse direcionamento que vai ser, de fato, personalizado para aquela demanda. De acordo com cada vivência. Com cada vivência. Então, se a gente pensar em como a gente precisa agir para mudar, em pilares importantes para mudar a realidade dessas mulheres com relação ao aleitamento materno, de dificuldade, de aumentar aquele índice que eu falei há pouco, que ainda é incipiente no nosso país, mesmo frente a tantos benefícios. Eu considero que a informação é um pilar fundamental. E que essa informação chegue de uma forma que ela seja acessível. Porque um folheto, um programa como esse que está acontecendo agora, ele pode ser acessível para alguma mulher, mas de repente ele não é a realidade da outra. Então, a informação lá no pré-natal, com quem entrou em contato pela primeira vez, porque eu consigo identificar os pontos de atenção e, de repente, direcionar aquela mulher, né, de acordo com os pontos de atenção que ela chama, de acordo com a realidade que ela traz, que ela carrega no seu corpo, na sua saúde, no seu emocional, na sua vivência. Então, eu acredito que termos profissionais sensibilizados, termos famílias mais informadas, mulheres compreendendo melhor o seu corpo e todo esse ciclo de lactação, eu acho que esse é um caminho mais seguro para a gente defender a amamentação aí, futuro das gerações, e termos instituições como essa, onde nós estamos inseridas agora, que de fato olhem para a amamentação além do nutrir, né? Além de satisfazer as necessidades nutricionais daquela criança. O impacto ele é muito mais profundo, ele é muito mais duradouro, e foi isso que nos trouxe até aqui, né? Sim. E é isso que a gente acredita que pode mudar esse caminho. Com certeza. Eu estava pensando, né, porque a gente acredita tanto, né, que é na formação, né, como eu trouxe aqui no início da minha fala, que é na formação na formação, no caso profissional, né, que a gente já vai também sensibilizando esses futuros, né, os alunos que serão futuros profissionais, e eu acho que é justamente isso, os gestores, seja de uma instituição de ensino, seja de uma instituição profissional, né, de empresas, o Ministério da Saúde ele disponibiliza cartilhas, né, muitas informações, estudos. Esse ano, antes da campanha, né, tem seminários de atualização. Então, assim, a gente tem toda uma estrutura favorável de capacitação para que estudantes, profissionais, enfim, para que as empresas possam fazer as suas próprias ações, né, locais, para que a gente, de fato, leve essa informação, leve esse conhecimento, sensibilize, desde ainda estudantes a futuros profissionais, sensibilize outros profissionais de outras áreas, inclusive uma recepcionista, por exemplo, ou um porteiro. Claro, tá tudo porque é tudo. A amamentação não é só da esfera fisiológica, né? Como a Tassi falou. É um processo extremamente complexo, integrado, né? Não só no corpo daquela mulher com aquele bebê, mas a nível social. Porque não adianta eu, enquanto nutriz, tá num local e me sentir desconfortável porque tem alguém me olhando com uma cara estranha, ou porque eu chego no local e aí o meu bebê começou a estar com fome e eu, né, fico, ai meu Deus, ele está ali chorando, eu vou ficar sem jeito porque as pessoas vão olhar e aí ninguém me recebe direito, ou então alguém vem numa abordagem que é muito invasiva, ou desconsiderando, né, a minha capacidade de compreensão do meu bebê ali enquanto mãe. Então, quando a gente percebe, na verdade, toda essa temática da amamentação é de uma extrema, né, responsabilidade social, e é de todos mesmo, assim, todos.
desde o gestor que, né, poderia saber que eu posso fazer uma sala específica para ordenha, né, para extração, para manutenção desse aleitamento pós retorno ao trabalho, por exemplo, saber que esse gestor ele pode ter mais compreensão pelos processos que essa mulher pode passar por conta desse bebê, a sensibilidade, enfim, de capacitar os seus funcionários também para que a gente não ache que aquela mulher que estava de licença maternidade, ela não estava passando umas férias, sabe? Porque isso acontece. A mulher volta para o trabalho, e aí, tudo bem? Tava de boa, tava de férias, estava curtindo a vida, e não é bem assim, né? Então, a gente capacitar toda a sociedade, né, para que compreenda o que a mulher vivencia nesse período, que não é só sobre aleitamento, mas é toda uma complexidade que sim vai impactar no aleitamento, a depender de como essa realidade ela se estabeleça, né, de quanto nós, enquanto sociedade, estamos preparados para compreender e realmente olhar que esse ato é o que vai impactar lá na frente, né? No futuro das gerações. No futuro das gerações. Perfeito, Camila. Muito, muito boa a sua fala. Eu acho que agora a gente se encaminha aqui para o final, e nós já passamos aí pelos tópicos que nós mesmos determinamos, né, no começo. Isso aí. E como fala final deste encontro, eu gostaria de retomar a minha inicial. E aqueles pedidos de ajuda que chegaram até mim, com dor e amamentação daquelas mulheres, foi que me mostrou, e elas me mostraram que amamentar não é apenas nutrir, é defender a vida com o seu próprio corpo, com o seu coração e principalmente com coragem. Resistir, nós, né? Do lado de cá, temos que apenas apoiá-las. Sim. Então, acolher tudo que é falado, exato, que é chegado, não achar que é pouca coisa, que cada uma vai sentir de um jeito. É isso. Então, eu agradeço muito, Camila, por essa troca, toda essa estrutura que nos acolheu, a todos vocês que nos ouvem e os que ouvirão, que transmitam essa mensagem, que o que foi abordado aqui chegue a vocês aí como um alerta, né? Que vocês consigam nos ouvir e sair mais sensíveis com relação à amamentação, para defender a vida desde os primeiros dias, e que o leite ele é um alimento sustentável, padrão ouro que existe, portanto, nós devemos defendê-los. Isso aí. É isso. Obrigada, viu, gente? Mais alguma coisa, Camila? A gente pode encerrar? Pode encerrar. Então, pronto. Boa tarde. Boa tarde.